Olá, irmãos, graça e paz de Cristo Jesus seja com todos. Que honra! A reflexão de hoje será sobre o tema da perseverança em momentos difíceis. Perseverando em momentos difíceis. E tentar perceber como Paulo ele enxergava as circunstâncias adversas que ele passou e como nós podemos, então, à semelhança de Paulo, utilizar as adversidades da vida para o nosso bem. O texto que nós vamos expor nessa noite é a sequência. Se você lembra, na semana passada, nós finalizamos no versículo 11, quando nós refletimos sobre a perseverança na membresia ou perseverança na igreja local. Hoje nós vamos então ler a partir do versículo 12 até o versículo 18. Filipenses capítulo 1, versículo 12 até o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por invejas e por porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Eu quero lembrar para os irmãos de que o mundo em que nós vivemos não é um mundo entregue às vontades e paixões dos homens. As coisas não acontecem, nada na vida acontece sem que Deus permita e sem que Deus tenha o controle da situação. Essa é a verdade que nós vemos em toda a Escritura. Mas se nós voltarmos para refletirmos a respeito da eternidade passada, quando o Deus que é amor habitava sozinho, nós percebemos que uma das implicações, uma das explicações de Deus ser amor é a própria doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é uma das mais belas doutrinas do cristianismo, porque ela apresenta como Deus ele é satisfeito em si mesmo. E como antes do mundo ser criado, antes de nós virmos à existência, o Senhor já era satisfeito nele mesmo, porque o Pai amava o Filho e o Espírito em uma perfeita comunhão. Essa comunhão, ela transbordou. E Deus, vendo a plenitude que era desfrutar de si mesmo, ele resolveu criar o mundo, criar o universo, criar seres e criaturas, para que ele pudesse compartilhar a sua presença, compartilhar ele mesmo. Deus resolveu então criar a realidade para dar a si mesmo para todos os homens. No entanto, ao criar essa humanidade, ele estabeleceu algumas regras, alguns padrões de funcionamento para que o homem pudesse se relacionar com ele mesmo. E então, Deus no jardim do Éden colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como nós sabemos, Adão e Eva, eles agem em rebeldia a Deus, comendo essa árvore, então, separando-se de Deus, ficando longe de Deus. E é aí, então, que Deus coloca em ação o seu plano perfeito. O plano de Deus consiste na atividade de Deus que acontece ao longo de toda a história para restaurar todas as coisas na pessoa e obra de Cristo para a própria glória de Deus. Então veja, desde o começo do mundo até o final, como eu quero mostrar para vocês em instantes, Deus está executando o seu plano. Nem guerras,
massacres, cruzadas, pandemias, são capazes de impedir o trabalhar de Deus na história, de impedir o avançar do plano e do projeto de Deus. Agora, onde é que isso se encaixa na nossa vida? Ou por que saber disso é importante? Eu penso que saber disso é importante para que a gente tenha calibrado a visão de como enxergar situações adversas em nossa vida. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele está imbuído dessa noção de que Deus está agindo para o bem da sua própria glória e para o próprio bem de Paulo. Eu posso argumentar isso com os irmãos, lembrando do versículo 12 do nosso texto, quando Paulo fala: eu quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, elas têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Me parece que Paulo, ele não é alguém que fica se lamentando ao passar por dor e sofrimento. Observe que o sofrimento, irmãos, ele tem a capacidade de nos tolher a visão, de reduzir a nossa visão, de nos tolher a capacidade de enxergar a realidade pela perspectiva de Deus. Sempre o sofrimento em nossa vida, ele costuma gerar em nós aquilo que eu tenho chamado de glaucoma espiritual. Uma vez que nós, quando estamos na bonança, nós enxergamos toda a realidade de forma mais completa, mas quando o sofrimento vem, nós temos a tendência de fechar o nosso campo de visão e passar a enxergar nossa experiência com a realidade a partir do sofrimento. Isso aconteceu com Elias, como você deve se lembrar. Elias, ao sair daquele desafio lá com os profetas de Baal, ele vai para a caverna, e o Senhor então aparece para conversar com Elias, e o Senhor questiona Elias o porquê dele estar assim. Então Elias responde para o Senhor: Senhor, mataram todos os teus profetas, e agora eles estão atrás de me matar também. O Senhor olha para Elias, e como sempre, Deus apresenta o seu plano, o plano que ele está em execução, o plano que ele está desenvolvendo, o plano que ele está trabalhando. E Deus disse para Elias: não, Elias, não, ainda eu resguardei 7.000 homens que não se dobraram o joelho a Baal. Deus vem entre o sofrimento de Elias, e ele pega Elias e apresenta um campo de visão maior, e diz: Elias, a realidade não é resumida ao teu sofrimento. A realidade, Elias, é como eu tenho planejado, e eu tenho planejado que sempre homens me adorem. Quando você está sofrendo, você tem a tentação de se definir pelo seu sofrimento, de marcar a sua identidade como alguém que está passando por dor. Mas você precisa entender que você não é a pessoa que sofre, você não é o que o seu passado diz que você é quem Deus lhe projetou para ser em Cristo. Você é um restaurado, você é um redimido, você é um filho. Mas veja, e quanto a Paulo? Quais coisas aconteceram com Paulo? Nós vemos, ele fala que elas contribuíram para o progresso do Evangelho. Em nossa circunstância, em nossos dias, seria muito fácil que nós enxergássemos as coisas que avançam o Evangelho, que Deus usa para avançar o Evangelho, como pregação, viagem missionária, mas poucos de nós enxergariam uma prisão como uma ferramenta para o progresso do Evangelho. Poucos de nós enxergaríamos um naufrágio, enxergaríamos a exposição de um servo de Deus às autoridades públicas como algo que Deus usa para promover o Evangelho. Mas veja, Deus está promovendo o Evangelho acima de todas as coisas. Deus está fazendo com que a sua palavra avance. Deus está fazendo com que o seu reino avance, com que a sua glória e a sua majestade seja espalhada por todos os confins da terra. Se você lembrar, o apóstolo Paulo, ele, ao escrever a carta aos Romanos, ele expressa o desejo dele de ir para Roma. Ele fala que queria estar com os irmãos e estava ansioso por isso.
mas nem sempre os planos de Deus condizem com os nossos planos. E Paulo vai a Roma, mas quando ele chega em Roma, ele encontra não um ambiente frutífero para a pregação do Evangelho. Ele encontra em Roma sua cadeia e sua prisão. Volte comigo para Atos, capítulo 28. E eu quero ser um pouco mais cuidadoso enquanto nós abrimos aqui o livro de Deus, para que os irmãos possam ler e achar as referências. Atos, capítulo 28, versículo 30 e 31. Aqui nós temos o resumo da circunstância que Paulo estava vivendo. Ele diz o seguinte: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos Paulo em Roma, preso, e ele estava então na sua prisão domiciliar, onde recebia todos os dias um soldado romano para ficar pastorando, e também recebia algumas pessoas, e ainda lá ele pregava o evangelho do reino. Portanto, eu quero perguntar para vocês como o evangelho progrediu nessa circunstância em que Paulo estava. Primeira coisa que nós podemos entender e responder é que o evangelho progrediu quando Paulo ele utilizou a sua situação difícil para pregar o evangelho àqueles que dificilmente teriam oportunidade de ouvir. Versículo 13 ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Portanto, à medida que Paulo estava preso e Roma colocava um guarda para pastorar Paulo dia após dia, 24 horas por dia, adivinha o que é que Paulo fazia, irmãos? Evangelho neles. Paulo então utilizava esse tempo para pregar o evangelho, de modo que o Senhor começou a levantar um povo para ele dentro da cadeia de Paulo, dentro da casa de César. E é isso que ele vai saudar no capítulo 4. Paulo estava pregando o evangelho. Veja, irmãos, que esta é a forma que Deus usa. Ainda em nossos dias, Deus está pegando situações difíceis, circunstâncias das quais eu e você não esperávamos passar, para fazer com que o seu evangelho avance. Quantas pessoas nós já não temos ouvido que, em face às complicações do coronavírus ou da Covid-19, eles tiveram a oportunidade de anunciar o evangelho aos enfermeiros, às pessoas nos hospitais. Muitas coisas Deus está fazendo em nossos dias, porque o evangelho está avançando. Deus está comprometido com o seu plano de restaurar todas as coisas em Cristo Jesus. Portanto, mais do que olhar para os sofrimentos, mais do que olhar para a dor, nós devemos lançar vista ao que Deus está fazendo e perceber as coisas, tentar perceber as coisas pela ótica de Deus. E ver, bem, eu passei por isso, essa situação apertou, essa situação me doeu, mas Deus está salvando pessoas. Mas o evangelho está sendo anunciado, mas o evangelho está avançando. Eu gostaria de lhe encorajar, eu gostaria de lhe convidar a parar e refletir a respeito de como Deus tem usado tempos difíceis para fazer com que o evangelho avance. Amém? Vamos perceber uma outra forma pela qual como o evangelho avançou quando Paulo estava preso. Ele diz que não somente a guarda de Roma ouviu a sua pregação, como também no versículo 14 ele fala que a maioria dos irmãos foram estimulados no Senhor por causa das algemas de Paulo. Eles começaram a falar da palavra de Deus com mais desassombro, irmãos. Veja, nós estamos lidando aqui com uma igreja em Roma, que era uma igreja que vivia em constante perseguição. Aproximadamente em 54, 56, eu não me lembro
com exatidão, mas houve uma perseguição que os cristãos foram expulsos de Roma e tiveram que se dispersar. Inclusive, se você lembra, essa é a ocasião que Paulo vai encontrar com Áquila e Priscila, os fazendores de tenda. Eles estão fugindo da perseguição em Roma. Agora é emitida uma carta que permite os cristãos voltarem a Roma, mas ainda assim um ambiente de hostilidade estava instaurado. E por conta do exemplo de Paulo, Deus está usando a sofrimento e a dor de Paulo para que os irmãos de Roma pudessem pregar a palavra de Deus com mais coragem e com mais desassombro. Esse é o plano de Deus, é usar situações difíceis que uns passam para fortalecer e encorajar a fé dos outros. O plano de Deus é esse, irmãos. É que a vida que a igreja vive em comunidade, ferro a fio e ferro, e à medida que nós passamos por circunstâncias difíceis, desafiadoras, nós vemos a graça de Deus agindo sobre nós, e não somente nós participamos dessa graça, mas nós também convidamos aqueles que servem conosco na mesma comunidade, para que eles vejam a graça de Deus agindo em nós, e assim nós edifiquemos uns aos outros. Agora, eu quero fazer essa pergunta para você. Como você vai encorajar, vai ser um estímulo para a fé do seu irmão, se você está distante dele? Como você vai servir de encorajamento para que os irmãos sirvam a Deus com mais intrepidez, com mais ousadia, com mais confiança, se nós não sabemos o que Deus está fazendo na sua vida? Ou será que Deus não está operando em nossa igreja? Será que Deus não está agindo na nossa vida? E se está, por que então nós negamos de compartilhar aquilo que Deus está fazendo em nossa vida com os nossos irmãos? Paulo foi ferramenta de encorajamento para os irmãos de Roma, porque ele estava convivendo com os irmãos de Roma. Para que nós podemos encorajar a fé uns dos outros, nós precisamos conviver uns com os outros e mostrarmos o que Deus está fazendo na nossa vida e vermos o que Deus está fazendo na vida do nosso irmão, para que a gente possa caminhar junto. Se você não me disser o que Deus está fazendo na sua vida, irmãos, minha fé vai ser mais fraca. E eu tenho certeza que Deus está agindo com providência, eu tenho certeza que Deus está dando livramento, eu tenho certeza que Deus está revelando profundidades bíblicas para essa igreja, mas vocês precisam compartilhar, nós precisamos de mais pessoas, nós precisamos viver mais em comunidade. E com isso eu não estou dizendo para que a gente adote uma postura negacionista a respeito da pandemia, e esqueça os cuidados e promovamos aglomerações, não. O que eu estou dizendo é que mesmo obedecendo às restrições da pandemia, nós podemos estar juntos, ligando uns para os outros, mandando mensagem uns para os outros. Talvez chamada de vídeo, usemos alguma coisa em nosso favor, usemos essa situação difícil, de adversidade, em nosso favor. Veja, Paulo pega a sua prisão, pega as suas cadeias, a sua algema, a sua humilhação, o seu naufrágio e diz: eu não vou paralisar por conta disso, eu vou pegar o mal que veio contra mim e vou usar ele a meu favor. Deus é especialista em transformar o mal que acontece sobre a nossa vida em bem. E eu posso provar isso para você com 2 exemplos bíblicos. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos como um escravo para o Egito. E como você sabe, ele se torna o vice-regente e ele vai ser uma peça fundamental para que o plano de Deus aconteça. E ele vai dizer: vocês intentaram o mal contra mim, todavia o Senhor transformou em bem. Em bem. Segundo exemplo, Jó. O diabo vai até o trono de Deus, até os céus e pergunta: Deus pergunta para ele, né? Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e ninguém há na terra sobre ele. Aí o diabo diz: também puderas. O Senhor cercasse ele concebe, o Senhor protegeu, o Senhor abençoou. E o diabo então propõe a ideia de que ninguém pode adorar a Deus sem que Deus compre essa pessoa com bênçãos. E Deus então diz que tudo o que o diabo quiser fazer com Jó, ele pode fazer com a questão de tirar a vida.
Então o diabo toca em Jó, o diabo faz o mal em Jó, só que Jó utiliza essa situação para o seu bem. E ao final do seu livro, no capítulo 42, ele dizia: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó aprendeu a tirar da desgraça uma porção da graça. Ele aprendeu a tirar da dificuldade algo para que ele possa crescer. O que é que nós podemos aprender com essa pandemia? O que foi que Deus lhe ensinou nessa pandemia? Nós precisamos estar juntos para que você compartilhe o que Deus fez na sua vida. Deus fez coisas na minha vida, Deus me abençoou na pandemia. Eu queria compartilhar com os irmãos, mas não queria fazer isso de púlpito. Eu quero fazer isso de forma mais individualista, mas nós precisamos estar juntos. E a junção, a comunhão, a amizade não vai acontecer simplesmente por um evento. Você precisa ser intencional, você precisa querer, assim como Paulo, para que as pessoas vejam seu exemplo e sejam estimuladas a falar com mais desassombro a palavra de Deus. As pessoas possam ver o seu exemplo e sejam estimuladas a viver sem temer o dia de amanhã, porque sabe que o dia de amanhã Deus vai cuidar, Deus vai fazer, Deus vai prover, se for da vontade dEle. Agora nós precisamos estar juntos, irmãos. É o que Paulo faz. O evangelho avançou, então, quando Paulo pregou para aqueles que nunca tinham oportunidade de ouvir, e avançou quando Paulo encorajou, você viu como exemplo para encorajar a fé dos irmãos. Recapitulando, a nossa aplicação foi que em nossos dias o evangelho tem avançado quando Deus tem colocado crentes na sala de UTI para pregar o evangelho para os descrentes lá e dar testemunho que é possível morrer em paz, é possível encarar a morte face a face e orar pela equipe médica, como já vi testemunhos disso acontecendo, inclusive perto de nós, mais perto do que os irmãos imaginam. E eu já vi também Deus usando situações que acontecem uns com os outros para estimular a servir ao Senhor sem desassombro. No versículo 15, então Paulo vai lidar com um problema que estava acontecendo dentro da igreja. Alguns dos irmãos, ele fala lá no versículo 14, né? A maioria dos irmãos, então, dentro desse grupo de irmãos, alguns deles estavam proclamando a Cristo por invejas e porfia. Então, a ideia aqui que Paulo está falando que dentro desse grupo de irmãos, existia alguns que estavam tão descalibrados em suas motivações. Desculpa, irmãos. Eles estavam tão descalibrados em suas motivações que eles acabavam, então, proclamando o evangelho por inveja e por porfia. Veja que o ponto aqui não é que eles proclamavam um falso evangelho ou proclamavam o evangelho de forma, como é que eu posso colocar? De forma que desagrada a Deus. Eu estou dizendo isso porque eu vejo muitas pessoas utilizando esse versículo como base para dizer, olha, o que importa se ele está fazendo isso, se ele está fazendo aquilo, o que importa é que Cristo está sendo anunciado. Mas a pergunta é, será que Cristo de fato está sendo anunciado? Nós precisamos entender que o conteúdo da mensagem aqui é um conteúdo fiel. Eles têm fidelidade. O problema é que falta a motivação. Veja, o Senhor, quando Ele nos convida para segui-lo, Ele convida a gente para que Ele possa ser Senhor da nossa mente, do nosso coração e das nossas ações. Então, nós precisamos ter tudo isso calibrado, encaixado com o plano dele. As nossas motivações ao pregarmos o evangelho, as nossas motivações ao servirmos a igreja, elas precisam ser para promover a glória de Cristo e não por qualquer outra coisa. Isso será extremamente reprovado por Deus. É possível alguém servir a Deus. É possível alguém estar na posição que eu estou, com a Bíblia aberta, diante de uma congregação tão preciosa e tão importante como os irmãos são, e estar com as motivações erradas. E só quem saberá disso é o Senhor. Portanto, eu convido a todos nós a avaliarmos as nossas intenções do coração. Mas não somente pense que o Senhor está preocupado com as motivações daqueles que pregam ou que servem.
tudo o que você faz precisa ser feito com a motivação correta. Então, sempre pergunte para si mesmo o porquê você quer fazer aquela viagem. E você vai dizer, porque eu quero descansar. Mas por que você quer descansar? E aí, tente sondar o seu coração. No dia que você encontrar algo que você está disposto a pecar para ter, você está diante de um ídolo. No dia que você encontrar algo em suas motivações, que você peca por não receber, você está diante de um ídolo. Porque você está dizendo que é melhor ter isto ou aquilo do que ter a presença do próprio Deus. Só que no versículo 18, Paulo diz assim: todavia, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, e sempre me regozijarei. Este homem está tão ciente do que Deus está fazendo no mundo que ele fala, não importa se por mim ou pelos outros, se Cristo está sendo anunciado, se as pessoas estão perseverando nos sofrimentos e anunciando o Cristo em todas as circunstâncias, que ele seja. Mesmo que as motivações sejam erradas, o Senhor, então, no tempo certo, fará a colheita e o julgamento. Para finalizar essa reflexão, eu quero ver com vocês pelo menos duas verdades. A primeira delas é que o plano de Deus não falha. E eu queria convidar você para ir para Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Vá comigo para lá, Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Queria até pedir, se tem alguém no chat, se puder copiar e colar o texto para que alguns irmãos possam ler, isso vai ajudar, porque talvez tenha um ou outro aí, um ou outro incircunciso, vou falar assim, que não tá com a Bíblia aberta, tá bom? Então você vai ter essa possibilidade aí de ler essa porção, tá bom? Acharam aí, irmãos? Amém? Comentem aí no chat. Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus está comprometido com o seu plano e ele não falhará. Não falhará. Amém? Qual é o plano de Deus, irmãos? Agora, essa é uma pergunta muito importante. Porque muitas pessoas que estão me ouvindo, elas acham que Deus está comprometido com a felicidade delas. E, portanto, um sofrimento que Deus possa colocar na vida dela é algo que não condiz com o caráter de Deus. Ora, se Deus quer me ver feliz, alegre e satisfeito, como é então que ele me bota numa prisão? Isso não faz sentido. Então, até um problema. Ou Deus não está comprometido com o seu propósito, ou nós entendemos o propósito de Deus errado. E me parece que está muito mais para a nossa falta de compreensão do que para uma falha de Deus. Porque muitas vezes nós precisamos entender que Deus não quer fazer você feliz. Deus quer fazer você santo. Escute isso. Deus não quer fazer você feliz. Deus quer fazer você santo. E se algumas vezes Deus precisar escolher entre a sua felicidade e tornar você mais parecido com Cristo, Deus vai lhe colocar na fornalha ardente de fogo para que você seja testado, provado pelo fogo. E lá o Senhor molde o seu caráter. O Senhor lhe faça uma pessoa mais semelhante a Cristo. É assim que ele está dizendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta então é: o que é bem? Ele responde no versículo 29. O bem é: porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Santidade, então, nos tornarmos parecidos com Cristo. Esse é o plano de Deus desde o início.
quando Ele nos criou, Ele nos cria à imagem e semelhança dEle mesmo, ou seja, santos, mas o pecado ele corrompe a imagem e semelhança de Deus, e na vida cristã, na regeneração, na santidade, Deus vai moldando o nosso caráter. Quando é que nós aprendemos a ser mais pacientes, irmãos? Quando nós estamos em situações difíceis. Quando é que nós aprendemos a sermos alegres? Quando nós estamos passando por tristezas. Sempre Deus usa as circunstâncias difíceis para o propósito maior, para que o seu plano aconteça. E nós precisamos entender isso. Portanto, se você está passando por uma situação difícil, talvez Deus esteja revelando algum pecado do seu coração, alguma incredulidade do seu coração, algum problema do seu caráter. E use então o sofrimento para desenvolver e aperfeiçoar o caráter de Cristo em você. Amém? Último ponto, então, da nossa última aplicação para a gente finalizar, está em Apocalipse, capítulo 21. Vai comigo lá para Apocalipse. Fica um pouquinho depois de Gênesis, tá? Você passa aí. E então nós vamos fazer a leitura do texto. Apocalipse 21, versículo 1. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 8. Apocalipse 21, versículo 1 até o 8. Os irmãos acharam? Posso fazer a leitura? Ok, deixa eu esperar aqui mais um pouquinho, então, enquanto vocês responderem no chat. Diz assim: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não mais existirá. Já não mais existirá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve estas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, e a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O plano de Deus não falhará. Não falhará. Aqui é o final, irmãos, da história. Estava tentando me lembrar de algum filme que tem um meio ruim, o começo e o meio ruim, mas o final é bom e você só assiste ele quando você sabe que o final é bom. Eu confesso que eu não me lembrei. Mas, ao olhar para a realidade e olhar para o texto bíblico, eu percebo que por mais que as circunstâncias sejam ruins, sejam difíceis, sejam dolorosas, o final do cristão é glorioso. O alfa e ômega, o princípio e fim, diz: escreve estas palavras, pois elas são fiéis e verdadeiras, elas não falharão. Haverá um tempo em que não haverá morte, haverá um tempo em que não haverá dor, haverá um tempo em que não haverá luto, haverá um tempo em que Deus dará a sua presença abundantemente para todos os homens, para o próprio bem e para a alegria de todos os homens. E então, lá não precisaremos mais perseverar, porque lá nós já chegaremos no destino final. Mas aqui, agora, nós precisamos perseverar. E nós não podemos deixar que a tristeza ou a alegria dite o ritmo da nossa caminhada. O que dita o ritmo da nossa caminhada é a certeza de que o plano de Deus não falhará.